Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o presbítero José Ribamar e estou atualmente na superintendência da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central, em Tianguá. Igreja esta que é presidida pelo nosso pastor Silas de Souza Cabral. Estamos localizados na cidade de Tianguá, Ceará, Brasil. Meus queridos e amados irmãos, nós iremos iniciar a nossa escola bíblica com uma oração. Convido todos a orarmos. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Deus bendito e amado, por mais uma vez o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, diante, ó Pai, da tua igreja, através, Senhor, deste canal de comunicação, AD Tempo Central, que ele possa, Senhor, ser usado, ó Pai, e assistido, ó Pai, por muitas pessoas, e através da mensagem que aqui for falada, que são faladas, vidas possam ser edificadas para o teu reino. Deus de eterna bondade, abençoa toda a tua igreja em toda a face da terra, pois é isso que te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos ouvir um hino da nossa harpa cristã. Nesse sangue de Jesus.
no Cristo da Bem, meus queridos e amados irmãos, ouvimos um hino para a nossa edificação espiritual. Nós estamos estudando a revista Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Amados e queridos irmãos, na lição de hoje nós iremos estudar a lição de número 2. Esta lição ela tem como título o propósito dos dons espirituais. Tudo que Deus concede à sua igreja é com propósito. Tudo que Deus concede a mim e à sua vida, saiba que há um propósito. E nós iremos aqui agora fazermos aqui a leitura bíblica. Iremos ler aqui a leitura bíblica de hoje, o texto áureo e a verdade prática. Aí está o nosso comentador, que é o pastor Rinaldo Renovato. A lição de hoje, propósito dos dons espirituais. E a nossa leitura bíblica em classe. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 8 ao 11. Nos diz assim a santa e gloriosa palavra. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outros, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos e a variedade de línguas. Mas um só e mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo-a a cada um como quer. 1 Coríntios 3, 1 e 12. Nos diz assim a palavra de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria. Nosso texto áureo nos diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. A verdade prática nos diz que os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar espiritualmente a igreja, né? Edificar a igreja espiritualmente. Vamos mais uma vez elevarmos as nossas vozes ao grande Deus eterno. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, pela palavra que acabamos de ler, ó Pai. Que esta palavra, ó Pai, possa, Senhor, encontrar guarida, Senhor, encontrar morada na vida de cada um de nós, ó Pai. Aquele que te falas, Pai, aquele que ouve, ó Pai, Deus de eterna bondade. Tua palavra, Senhor, prevalece, Senhor, para todos sempre. Deus de eterna bondade, abençoa essa escola,
os nossos irmãos, ó Pai, que estão enfermos. Tu és, Senhor, sabedor de todas as coisas. Tu és o médico por excelência. Pode estender, Senhor, a tua mão nesse momento, ó Pai, e curar, Senhor, ó Senhor, todo o planeta Terra, ó Pai, desta pandemia. Deus de eterna bondade, abençoa a tua igreja, meu Pai. Faz com que ela possa, Senhor, prosperar, ó Pai, aqui na terra. Que ela possa, Senhor, Pai, alargar, Senhor, as suas tendas. Que almas, Senhor, possam se converter, ó Pai, ao teu Filho amado Jesus Cristo. Deus de eterna bondade, pois é isso que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, o propósito dos dons espirituais é o tema da nossa lição de hoje. O nosso objetivo, os objetivos são 3 na nossa lição. O primeiro objetivo é conscientizar que os dons não são para elitizar o crente. O crente tem que ter essa ciência. 2, que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. 3, saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Nós temos 3 tópicos a analisar na lição de hoje. O primeiro ponto nos diz que os dons não são para elitizar o crente. O 2, edificando a si mesmo e aos outros. 3, edificar todo o corpo de Cristo. Esta é a finalidade do dom espiritual. Amados irmãos, a nossa introdução de hoje diz que o verdadeiro propósito, o verdadeiro propósito dos dons espirituais, ele tem a função de edificar. O seu propósito é edificar-nos, edificar a igreja de Cristo, fortalecendo a igreja, fortalecer os irmãos, fortalecer a fé de cada um. A igreja é composta de várias pessoas e essas pessoas elas reagem de maneira diferente diante de uma mensagem bíblica anunciada. Diante dos problemas que a vida nos impõe, a vida ela nos impõe muitos desafios. E muitas pessoas reagem diante dos desafios de maneira diferente. Alguns reagem a esta pandemia que nós estamos vivendo naturalmente, como se não estivéssemos passando por esse momento. Outros ficam muito apavorados, entram em pânico, e cada um tem uma maneira própria de reagir diante das adversidades da vida. O rei Davi, ele reagiu de uma maneira muito diferente dos seus compatriotas quando foi combater o gigante Golias. Reagiu de maneira diferente. Não era uma pessoa preparada para a guerra, mas naquele exato momento ele reagiu de maneira diferente, totalmente contrário dos seus irmãos e dos seus compatriotas. E é aqui que entra um dom espiritual. Um dom espiritual para ajudar aquele irmão que tem, digamos assim, reage diferente diante de uma situação adversa. Esses recursos que o Senhor distribui à sua igreja, eles chegam à igreja através da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha na vida do crente distribuindo esses dons. A palavra de Deus diz aqui que os dons são recursos imprescindíveis. A igreja ela não vai sobreviver muito
sem a presença dos dons espirituais. Nós não podemos renegar a presença dos dons espirituais no nosso meio. E o apóstolo Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, ele diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e coluna e firmeza da verdade. Mas, irmãos, é interessante a gente conhecer o contexto da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele não fundou exatamente essa igreja, mas ele esteve ali nesta igreja, a igreja de Corinto, por aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos, segundo assim nos dizem alguns estudiosos. Era uma igreja que estava localizada, né, em uma grande cidade. A cidade de Corinto, nesta época, meus queridos e amados irmãos, era uma cidade muito grande. Nós estamos aqui no estado do Ceará e não há aqui no Ceará, no interior do Ceará, uma cidade com 400 mil habitantes. Esta era aproximadamente digamos assim, o número de pessoas que habitavam na cidade de Corinto. Uma cidade próspera, um interposto comercial, rota marítima, ligava, digamos que o Oriente com parte da Europa, e por ali muitos viajantes passavam com seus costumes, levando riquezas, levando também coisas ruins para aquela cidade. É uma cidade que nós podemos chamar de cosmopolita, uma grande cidade, uma grande metrópole. Rivalizava-se com a Roma, com Atenas, uma cidade grande. E aqui nesta cidade estabeleceu-se uma igreja. Igreja esta que nós entendemos que quando surgiu as primeiras perseguições, os cristãos que estavam ali em Jerusalém fugiram, né? Fugiram, houve uma perseguição logo nos primeiros 50 anos da igreja, e esses cristãos fugiram. E alguns se estabeleceram ali na cidade de Corinto, e obviamente que nas sinagogas, né? Na sinagoga juntamente com o povo judeu. Posteriormente essa situação ela vai se modificar, né? E é uma igreja que cresce, né? Ela cresce, e ela é uma igreja que há uma multiplicidade, uma variedade de pessoas muito grande, né? Nós temos ali naquela igreja judeus, nós temos ali gregos, nós temos até latinos, né? Latinos realmente existem. Se você fizer uma leitura aqui na carta aos Coríntios, você vai ver vários nomes que são ali nomes latinos, né? Nós temos ali pessoas de muitas nacionalidades diferentes, tá certo? E aqui, meus queridos e amados irmãos, nós encontramos o apóstolo Paulo disciplinando aquela igreja, orando, né, e ensinando os irmãos daquela igreja. Nós não vamos adentrar aqui no estudo propriamente da igreja, e sim do tema que está proposto na nossa lição, que é o propósito dos dons espirituais. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui nós vemos que aqui está uma imagem, né, da cidade de Corinto, né? Nós temos ali Roma, temos a Palestina e toda essa região aí que você pode observar, né? Podemos dizer assim, o mar, essa parte de azul, e essa parte assim meio esverdeada é a terra. Nós observamos a Palestina, observamos Roma, né? E Atenas também na Grécia. Corinto era uma cidade interposto, né? Falando a respeito da cidade, uma rota comercial, certo? Esta igreja, ela recebeu aqui a visita, né, do apóstolo Paulo. Diz assim o texto: a igreja de Corinto localizava-se numa cidade comercial próxima do mar.
sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idólatra. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigir àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhes faltava. Veja bem aqui os elogios que o apóstolo fez a esta igreja, né? Ele fez elogios à igreja, parabenizou a igreja porque a igreja percebia-se que havia ali todos os dons espirituais naquela igreja, mas Paulo também conseguiu observar que havia distorções, né? O dom espiritual, ele não é tudo na vida do crente. Preciso que isso fique bem claro sobre isso, né? Nós temos aqui pelo menos relatos que Paulo escreve 3 epístolas aos Coríntios, mas só 2 chegou até os nossos dias, né? Nós conhecemos só 2 epístolas. A terceira, Deus não permitiu que ela chegasse aos nossos dias, né? Essa abundância de dons espirituais, ela de certa forma estava prejudicando, né, a fé daqueles irmãos, né, o amor àqueles irmãos. É por isso que ele vai escrever aí o capítulo do amor, né? E chegamos à conclusão de que a igreja, né, no segundo ponto, que a igreja de Corinto é uma igreja de muitos dons, mas carnal. Ela é uma igreja carnal. Por quê? Porque naquela igreja, os dons concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade de prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, meus queridos e amados irmãos, além de que aquela igreja não usar o dom corretamente, ela receberam de Deus. A igreja recebeu os dons de Deus e ela não estava usando os dons corretamente. Deus entregou os dons àquela igreja com uma finalidade, que a igreja utilizasse aquilo para ganhar almas. E nós encontramos uma igreja problemática. De todas as igrejas que o apóstolo escreveu, todas as suas epístolas, nós encontramos aqui uma igreja problemática. Esta igreja ela tinha muitos problemas. Deus havia abençoado, porque a bênção ela independe do meu querer ou do seu querer. Deus vai lhe abençoar. Se ele resolver lhe abençoar, meu querido irmão, ele vai abençoar. Não importa as circunstâncias em que você esteja inserido, ele vai encontrar meios, porque existe uma vontade de Deus, e quando Deus quer agir, ele age. Não existe portas, não existe barreiras. Quando Deus quer alargar os caminhos, ele alarga. E eu vou mostrar aqui para os irmãos. Veja bem essa ilustração desse cabo de guerra. Alguém puxa de um lado, outro puxa de outro, e a igreja é cheia de dons espirituais. Havia naquela igreja divisões, invejas, um irmão invejando a maneira de viver do outro. Se parece muito até com os nossos dias.
Alguém pode invejar uma roupa, um sapato, a vida de alguém, a maneira de alguém falar, cantar, pregar. É um mundo em que um vai plagiando o outro, né? Mundo de inveja, de cobiça. Havia naquela cidade também imoralidade sexual muito grande. Deixa eu relatar isto aqui para você, meu querido e amado irmão. Naquela igreja, aliás, naquela cidade havia um templo dedicado a Afrodite. Segundo aí os historiadores, era uma deusa grega e simbolizava o amor. E naquele templo, ali, naquela cidade, havia sacerdotes que serviam a Afrodite e havia também sacerdotisas. Segundo o cálculo de alguns historiadores, havia pelo menos 1000 sacerdotisas. Essas mulheres, elas ficavam ali no templo e elas se prostituíam ali no templo. Aqueles viajantes, aqueles marinheiros que vinham de longe, traziam muito dinheiro, iam para o templo e se prostituíam com aquelas mulheres. Parte do recurso que eles pagavam por aquelas orgias ia para o templo, parte ia para aquelas sacerdotisas. E muitas pessoas, e aquilo era normal, era considerado normal. O evangelho é que era novo naquele lugar. Aquela prática já existia há muito tempo. E algumas sacerdotisas aqui, elas abandonaram aquela vida. Elas abandonaram. Aquelas mulheres que estavam ali, elas tinham uma marca, elas tinham um sinal. Então aqui a gente vai observar várias, a gente vai entender muita coisa, né? Elas tinham o cabelo raspado, aquelas sacerdotisas. Algumas se convertiam, iam lá para as sinagogas, para a casa de Priscila e de Áquila, que ninguém vai entrar aqui nesse mérito, observar, ver os cultos, ouvir a palavra. E aí a gente vai entender por que Paulo vai pedir que as mulheres fiquem cobertas na igreja, né? As irmãs daquela cidade, elas não usavam véu, não, né? Mas quando chegava uma pessoa, uma pecadora, ficava aquela sensação, né, de desconfiança. Olha, fulano de tal ali é uma sacerdotisa, talvez ela não seja digna do reino de Deus, né? Olha ali o cabelo dela. E Paulo, para acabar com aquela discriminação que havia ali, ele faz menção aqui do véu. Nós não vamos entrar nesse ponto aqui hoje, né? Mas havia muitos problemas naquela igreja. Muitos problemas, certo? E Paulo aqui diz, né, nessa igreja, meus irmãos, irmão leva outro para a justiça, né? Leva um outro para a justiça aqui. E Paulo chega a reclamar: não existe entre vós alguém que possa fazer um discernimento espiritual, né? Será, meus queridos e amados irmãos, que na igreja não há ninguém capaz de aconselhar um casal? Será que na igreja não há alguém capaz de resolver uma questão entre dois irmãos que não estão, podemos dizer assim, se entendendo? Será? Paulo chama a atenção da igreja. Contendas. E Paulo diz: vocês vão se apresentar diante de um juiz para resolver uma contenda. Como é que vocês esperam que essas autoridades venham a se converter? Se a igreja do Senhor ela não der um bom testemunho diante dos homens, os homens não vão se converter.
os homens não vão se converter. É necessário que a palavra seja pregada na unção do Espírito, mas é necessário também que as pessoas deem bom testemunho, que os cristãos deem bom testemunho. Outro dia eu li um artigo e o Brasil, ele já é um país com quase 40 milhões de evangélicos. E é uma proporção muito grande. E os efeitos dessa quantidade de evangélicos na sociedade era para ser maior. Nós representamos uma parcela muito grande da sociedade. É tanto que qualquer político, antes de fazer uma lei, ele observa, ele tem medo muitas das vezes de fazer uma lei que prejudique o povo cristão. Tem medo, os políticos temem, porque sabe que é uma população expressiva e que pode eleger um determinado governante ou não. Mas essa população não está ainda influenciando ao ponto do nosso país se desenvolver, crescer, receber bênçãos espirituais. Não. Ainda estamos andando, engatinhando nessa questão. Isso porque muitas doutrinas não são pregadas e ensinadas corretamente. O apóstolo Paulo aqui faz a correção. Ele faz a correção. Então, meus queridos e amados irmãos, as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadores de serenidade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina inveja, contenda, dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim carnal. Entendemos essa questão? Entendemos essa questão? 3. Dom não é um sinal de superioridade espiritual. O portador do dom, ele tem que ter discernimento espiritual, o dom, ele é um presente dado pelo Senhor. E ele é dado exclusivamente pela graça de Deus. É um favor que Deus faz. Não é mérito próprio, mas é a bondade, a misericórdia de Deus. É a bondade, a misericórdia de Deus. Eu fico às vezes observando e às vezes também ouvindo nos rádios, na TV, alguém faz um programa e diz: venha para a minha igreja, porque hoje Jesus vai curar o cego, o aleijado, vai fazer isso, fazer aquilo. E eu fico pensando, essas pessoas, elas combinaram com o Espírito Santo que essas coisas vão acontecer lá? Elas combinaram? Oh, Madeira. Qualquer coisa que você faça, não faça para a sua glória, não. Qualquer coisa que você fizer na obra do Senhor, não faça para a sua glória. Faça para a glória do nome de Jesus. Não fique se vangloriando, se achando superior. Se Deus lhe usa, parabéns. Mas não precisa você sair desafiando as outras pessoas. Há pessoas que dizem: se eu não for homem de Deus, nunca mais prego essa Bíblia, batem na Bíblia,
uma espalhafato no culto. Se Deus não curar, ele não é homem. Deus tem que curar porque ele orou 7 dias, porque ele jejuou 7 dias. Não é assim. Não é assim de maneira alguma. Gostaria de ter mais tempo para ficar convosco e falar a respeito dessas manifestações, mas não é assim. E há um grupo, essas pessoas só existem porque existe um grupo de pessoas que creem nelas. Muitos erroneamente creem que os irmãos agraciados com dom da parte de Deus são, por isso, mais espiritual do que os outros. Essas pessoas que são vaidosas porque acham que são alguma coisa, por ser portador de um determinado dom, elas só se sentem daquela maneira porque, infelizmente, tem pessoas que pensam que realmente elas são importantes. Importante na igreja é o Senhor Jesus. Nós somos importantes. Nós fazemos parte do corpo. E cada cristão tem que entender isso. Tem que entender isso. Existe sempre alguém preparado para lhe substituir, para lhe auxiliar. Deus não vai operar só se você estiver na igreja, não, meu amado irmão. Deus não vai fazer milagre só se você estiver na igreja, não. Só se você orar, não. Deus, ele ouve a oração que sai do fundo da alma, do coração, a oração do abatido. Deus ouve e muitas das vezes atende esta oração. Jesus disse que muitas dessas pessoas que fazem esses milagres, supostos milagres, e fazem, amados irmãos, quando elas fazem esses milagres, eu não estou negando aqui que elas estejam fazendo no poder do Espírito Santo, não. Mas o fim, a finalidade não é o engrandecimento do corpo de Cristo. Não é o engrandecimento do corpo de Cristo. A finalidade, o propósito final dessas pessoas é edificar a si mesmo, é atrair multidões para si, glórias para si, que holofotes, quer ser o centro das atenções. As coisas não são assim. Essas coisas têm que ser esclarecidas. Essas pessoas chegaram a esta situação porque, infelizmente, muitas pessoas acreditam que aquelas pessoas são diferentes de você, que elas são pessoas escolhidas, que Deus escolheu aquela pessoa e que ela tem um dom que você não tem e por isso ela é mais especial do que você. Eu quero dizer a você: Deus lhe chamou, lhe capacitou, deu um dom também espiritual para você. Desenvolva. A Bíblia diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. É lindo essa doutrina. Desenvolva a sua. E eu tenho que desenvolver a minha também, a minha salvação. Jesus vai dizer: nunca os vi, nem os conheço. Para essas pessoas que agem dessa maneira. Vamos falar agora a respeito de um dom. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Na igreja, Paulo percebeu que havia muitos cristãos ali batizados com o Espírito Santo e receberam um dom
espiritual, dom de falar em línguas, e Paulo vai então tratar dessa questão, para que na hora do culto as pessoas não fiquem falando línguas desordenadamente e vão para casa sem entender absolutamente nada do culto. Sabem que estiveram no culto, mas se você perguntar qual foi a palavra, qual foi o sentido do culto, eles não vão responder, porque passaram o tempo muitas das vezes falando em línguas, e só falando em línguas, e as pessoas que estavam ali não conseguiam nem ouvir o culto corretamente. Se tiver um visitante ali, ele também não vai entender aquela situação. O visitante não vai entender nenhuma das palavras que aquela pessoa pronuncia, né? Alguns pregadores, eles até, ao receber a oportunidade, começam a falar no púlpito e falam uma palavra e já vão falando em línguas, e assim vai o culto todo desta maneira. E quem está ali de fora, quer dizer a você, meu querido e amado, aquela pessoa de fora não entendeu nada, nem os que são da igreja também não vão entender nada. Então o apóstolo Paulo diz que é melhor você falar uma palavra inteligível. Fala uma palavra inteligível para edificar a igreja. O falar em línguas, ele é bom. Há momentos em que a igreja glorifica o nome do Senhor. A igreja pode glorificar o nome do Senhor em línguas. Há um momento no culto em que todos glorificam. É uma adoração pessoal. Mas a finalidade do dom de línguas é você edificar a si mesmo. Em particular, você pode orar a Deus em línguas. É maravilhoso. Experimente. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém? Paulo não proíbe os irmãos de falar aqui em língua, não. Entenda bem. Tem gente que, Paulo proibiu. Não, Paulo não proíbe de maneira nenhuma. Certo? O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular. Particular, você fala em mistérios aí 2, 3 horas, tá certo? Quando você estiver na sua casa, né? Estiver no seu momento de adoração com o Senhor, na sua vigília pessoal, né? Você fala 2, 3 horas, começa a falar em línguas 8 horas da manhã, vai até o de amanhecer, você sozinho na sua casa, falando ali, contanto que não perturba os vizinhos. Você pode fazer isso, você, mas na igreja, não. Na igreja você vai adorar somente nos momentos que é permissivo, né? É permitido, e que é um momento que a gente sente que aquele momento é um momento de adoração ao nome do Senhor. Fazê-lo de maneira devocional, né? Ponto 2. Edificando os outros. É interessante, né? Que a finalidade de um dom, meus queridos e amados irmãos, é você ajudar o outro. A finalidade de um dom é você ajudar o outro. O dom, ele não vai servir para você, para os outros. E os crentes lá de Corinto, eles não entendiam, infelizmente. Eu acho que ainda tem alguns também nos dias de hoje que não entendem. Mas quando nós estivermos estudando os dons propriamente, e se você tem um dom, saiba de uma coisa: aquele dom é para ajudar alguém. Alguém está desesperado com a pandemia, com a Covid, com as mortes. E aí Deus lhe dá uma palavra para você confortar o próximo. E você vai dar aquela palavra de conforto. Está alguém receoso, com medo,
Deus vai lhe dar uma palavra para você exortar alguém. Deus é maravilhoso. Ele lhe deu esse dom para que você use para ajudar alguém. É uma pena que os irmãos aqui de Corinto não sabiam. Eu não sei qual é o seu dom, qual o propósito seu na casa de Deus, mas certamente Deus lhe chamou com um propósito. E eu quero lhe dizer, siga esse propósito. Abraça esse propósito. Abraça. São vários dons aqui espirituais. E eu tenho certeza que um foi concedido a você com um propósito. Aquela igreja ela não se preocupava em ajudar as pessoas. E o dom ele só tem razão de existir se o portador preocupasse com a edificação da vida do irmão. Não adianta você ter um dom e usar aquele dom para amedrontar o irmão. Amedrontar o irmão. Coisa terrível, coisa triste. Já pensou um pregador com um dom espiritual usar aquele dom para amedrontar uma pessoa, intimidar uma pessoa, menosprezar uma pessoa? Oh, Jesus, converte, nos converte, nos converte. A gente chega a esse estágio. Irmãos que são portadores de dom e usam o dom para amedrontar alguém, para maltratar. É na obra, é o irmão, é a irmã. Muito cuidado, meu amigo. Você está pensando que Deus não está ali vendo? Não, Deus está vendo. Jesus vai dizer naquele dia: Eu nunca vi vocês. Senhor, no teu nome profetizamos, fizemos milagre, maravilha. Jesus: não, meu amigo, aqui não. Aqui não, aqui vocês não vão ficar. O lugar de vocês é lá do outro lado, lá onde tem um lago de enxofre, lá no além, né? Os irmãos entenderam. Amados e queridos irmãos, nosso terceiro ponto: edificando até o não crente, né? Até o não crente ele é edificado. As pessoas não crentes, elas não leem Bíblia, leem a nossa vida, e elas são edificadas com o dom espiritual do crente, né? O apóstolo Paulo aqui, né, ele fala aqui em 1 Coríntios 14, 8 e 9, e ele fala aqui a respeito dos dons, né? Ele diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem preparará para a batalha? Ele está dizendo aqui que se você utilizar o seu dom de maneira errada, as pessoas não vão entender. Não vão entender a mensagem que você está transmitindo. A mensagem que você está transmitindo, as pessoas não vão entender. Se você transmitir a sua mensagem, usar o seu dom de maneira errada, as pessoas não vão entender. As pessoas que falam línguas, se elas pronunciarem essas palavras repetidamente, é algo inteligível que as pessoas não compreendem. As pessoas não vão compreender. Ele diz, o apóstolo Paulo chega a dizer isso.
Retorno aqui para os irmãos, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. E a igreja não vai soltar palavras ao ar. A palavra de Deus, ela não volta vazia, mas a de Deus. A palavra de Deus. Na palavra sai ungida, ela volta com o propósito, ela faz o propósito para o qual ela saiu. Mas se ela não saiu, não temos. Os dons na igreja. Na primeira carta, o apóstolo, Paulo, falou a respeito desses dons, capítulo 12. Depois no 14, que no 13 é o capítulo lá que vai falar do amor. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz, aqui um comentador, ou seja, parafraseando com Paulo, os membros do corpo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. Ou seja, quando os membros do corpo de Cristo, utilizam os seus dons, eu não estou falando aqui somente de dons espirituais. O texto é de dons espirituais, mas existem muitos dons naturais que são intrínsecos do ser humano. Tem tantas pessoas que a gente conversa e na hora que a gente olha para aquela pessoa, a gente conversa e aquela pessoa é agradabilíssima. É agradável estar com aquela pessoa. A pessoa demonstra afeto, carinho, atenção. E se cada um de nós utilizarmos pelo menos um pouquinho desses dons que nós temos, dons naturais mesmo, imagine isso aí sendo potencializado por Deus e mais potencializado ainda pelo Espírito Santo. Veja como estaria a igreja do Senhor Jesus hoje. Seria completamente diferente. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. E esse amor, ele não pode ser só com palavras. Os irmãos me entendem? Esse amor, ele não pode ser demonstrado somente com palavras. Tem que vir ações. Ações. É uma via de mão dupla. Ações. A palavra de Deus diz que, amados, não amei só de palavras. Não amei só de palavras. A igreja ela é um edifício e os ministros desta casa, os pedreiros desta casa, são os que edificam. Daí a necessidade de nós, como obreiros do Senhor, nos qualificarmos, nos aprofundarmos mais ainda na palavra, na obediência. Porque nós, quando eu falo a nós, eu digo ao ministério formal da igreja. O ministério formal da igreja. Esse ministério formal da igreja, ele é responsável pela edificação. E ele é composto pelos pastores,
evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, todo aquele que coopera. Todo aquele que coopera é composto por essas pessoas. Daí a necessidade maior de estarmos bem alinhados para edificarmos, para assentarmos cada tijolinho que vai chegando no corpo de Cristo. Essas pedras que são assentadas sobre os alicerces, né, sobre o fundamento dos apóstolos, né, elas tomam parte da edificação espiritual de Cristo, né, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Temos que tratar bem os nossos irmãos novos na fé, né, não só os novos, mas todos, né, todos. Veja que ilustração interessante, né? Cristo, naquela época não existia uma viga de cimento como nós temos hoje para sustentar um prédio, né? Mas as pessoas construíam com pedras e Cristo é a pedra fundamental. E a gente pode observar aqui nessa ilustração. Aqui está Cristo, né? Essa pedra aqui de esquina, essa pedra, essa coluna. E os demais, nessa primeira camadinha aqui de azul, podemos dizer assim que são os apóstolos, né? São aqueles que construíram, né? Que a igreja foi construída com o trabalho desses homens, né? São as primeiras pedras. E aí vem as pedras subsequentes, né? Não sei qual dessas pedras aí você representa, né? Mas cada um, ele está compondo aí esse edifício. Né? Ninguém vai por outro fundamento além daquele que já está posto e qual Jesus Cristo, né? Ou seja, ninguém vai retirar essa coluna, ninguém vai retirar aqui nenhuma pedrinha dessas que está aqui embaixo. Nós não vamos retirar, nós vamos continuar com eles. O despeceiro dos dons. Se você é um portador de um dom espiritual, Paulo diz que você é um despenseiro, alguém que goza de confiança da parte do administrador. Ou seja, se você tem um dom, você recebeu a confiança de um senhor, você é um mordomo, você vai servir os outros. A você foi dado o direito de alimentar os outros. É você que vai repartir. Se você é um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, é você que vai alimentar os outros com a palavra. A você que tem o dom da palavra, Deus lhe concedeu esse dom, use sabiamente para alimentar os outros. Não mercantilize a fé. Eu não sou contra as pessoas muitas vezes viver da fé, como alguns dizem, né? Que é aquele que trabalha, porque é bíblico também. Mas os exageros, eles estão aí. Eles estão aí. Há determinados pregadores que, ao serem convidados para uma determinada igreja, eles dizem, quanto você vai me dar? Quantas pessoas tem na igreja? Eu quero um hotel assim, 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 assim. Faz uma lista de exigências. Quero que você anuncie na internet, na televisão, no jornal, porque eu vou estar lá naquele lugar. Faça uma propaganda. Se não tiver propaganda, também aquela pessoa não vai. E por aí vai. E a gente observa essas coisas e fica a pensar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nos livrai. Livrai-nos, Senhor. Dá discernimento, Senhor, para essas pessoas.
Dá, Senhor. Dá discernimento. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e o distribuía para a alimentação da família. Faça isso se você é portador de um dom. Alimente a família de Deus. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amados irmãos, estamos chegando ao término da nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer aos irmãos, dizer que pedimos ao Senhor que coloque a sua mão sobre o planeta Terra, estenda a sua mão para curar o planeta Terra. Livra-nos, Senhor, da Covid-19. Estamos em um período de isolamento social. As autoridades preocupadas, não sabemos se realmente estão preocupadas com as vidas humanas ou se há outros interesses por detrás desta pandemia. Devemos orar, pedir a Deus que nos livre de todo mal. Oremos. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço, ó Deus, por esse momento em que estivemos aqui, ó Pai, falando a respeito dos dons espirituais, o propósito do dom espiritual na vida de cada um dos teus filhos. Pai de eterna bondade, faz com que os teus filhos, ó Deus, possam, Senhor, utilizar, Senhor, aquilo, ó Pai, que tu entregaste nas mãos de cada um deles. Olha, Senhor, para a tua igreja, perdoa os pecados, ó Pai, salva, livra o Senhor da Covid-19. Pedimos uma bênção especial por a nossa igreja, meu Pai, para que ela possa passar, Senhor, por este momento, ó Pai, e que os teus filhos possam voltar a se reunir no templo, ó Pai, e glorificar o teu santo nome. Abençoa, Senhor, a nossa liderança, pastor Silas, dá-lhe, Senhor, entendimento, ó Pai, sabedoria e graça, para que o teu filho possa administrar o teu povo nesse momento de crise. Deus de eterna bondade, abençoa a tua igreja em toda a face da terra, é isso que te peço em nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam com todo o povo de Deus, e quem tem fé, diga amém. Graças a Deus.